barril de pólvora da Terceira Guerra Mundial. É onde, com certeza, se houver um erro de cálculo, como parece que foi esse da Polônia, onde não vai ter escolha. É onde o Japão é quando os protagonistas do mundo começam a se matar. É quando os protagonistas do mundo começam a se atacar. Esse barril de pólvora era a Polônia, e depois os Estados Unidos entram por conta do ataque do Japão à base de Pearl Harbor, e se desconfia até hoje desse ataque. Não vou entrar em teoria da conspiração, mas esse é o ponto principal. A Polônia era o barril de pólvora que fez Inglaterra e França declararem guerra à Alemanha, e aí os protagonistas da época, Inglaterra, França, e depois os Estados Unidos, entram, e aí a Alemanha também era protagonista, começam a matar. Então, isso é uma guerra global. Existe um barril de pólvora, hoje em dia. É a Polônia? Não. Não. Tanto que o Putin está com um míssil, a Rússia está com um erro de cálculo ali na Polônia, sabe? E isso não foi suficiente para nem a OTAN entrar, sabe? Então não é a Polônia. É Israel? Não, o Irã atacou já várias vezes, continua atacando. É a Europa? Não. Mesmo que o Irã ataque um míssil na Europa, faria a Europa entrar na guerra, mas não seria ainda, eu não vejo os protagonistas se atacando. Quem são os protagonistas? Estados Unidos e China. Aonde é esse barril de pólvora? Taiwan. Taiwan é o barril de pólvora da Terceira Guerra Mundial. É onde, com certeza, se houver um erro de cálculo, como parece que foi esse da Polônia, onde não vai ter escolha. É onde o Japão entra e diz não vai atacar, e ataca junto. É onde os Estados Unidos entra, é onde a China entra e se ataca, e aí você tem a coisa desanda, esse conflito no Oriente Médio se intensifica e se junta com a Ucrânia e Rússia, enfim, é onde é o barril de pólvora do mundo. Taiwan é o barril de pólvora do mundo. Porque Taiwan é valiosa, como eu falei, é 90% dos chips do mundo. E essa é a preocupação acerca da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial tem uma coisa. Ela só tem poder aquele país que lança primeiro a inteligência. Então, a concorrência entre China e Estados Unidos é gigante nisso. Os computadores americanos hoje são mais modernos que os chineses. A China tem muita coisa moderna, mas o computador, em relação à inteligência artificial, OpenAI, é mais moderno que o chinês, embora a China tenha lançado lá o DeepSeek, enfim, mais barato, mas por invasão hacker. O computador americano é mais moderno. Se a superinteligência artificial é lançada, como está para ser lançada em 2027, tem muita gente que tem medo disso, porque é uma inteligência artificial que é hiper acima da inteligência humana, a gente vai ser governado e tal. Corre o risco real dos Estados Unidos usar disso para derrubar o regime chinês, ou pelo menos a China achar o risco. Então, por isso que existe essa concorrência. Como a China não acompanha, nesse sentido, a superinteligência artificial americana, o que a China pode fazer para poder atrasar esse processo? Tomar conta dos chips que chegam nesses computadores. Tomar conta dos chips da energia, dos semicondutores. E onde é que está esses semicondutores? Em Taiwan. Taiwan é valioso para um caramba. É uma ilhazinha que vale muito, sabe? Agora, não é fácil invadir Taiwan, de fato. A China tem que se preparar e muito. E aí é que eu digo, a importância da Ucrânia, eu falei isso na live passada e repito, nessa história toda. Porque se, vamos supor que a ideia do Putin era dominar a Ucrânia em um fim de semana, e não adianta ele dizer o contrário, era em um fim de semana. Não conseguiu. Agora, se ele tivesse conseguido isso, né, se o Zelensky não tivesse tido essa bravura, enfim, tivesse colocado o mundo contra o Putin e tudo mais, qual seria o recado que a Ucrânia passaria, que a Rússia passaria para a China? Seja rápido. E não é o recado atual. Quando a Ucrânia resiste contra a Rússia, o recado que passa para a China é seja cauteloso. Porque existem maneiras de resistência hoje fortíssimas, sendo que a Ucrânia é muito mais pobre que Taiwan.
E, além do que, Taiwan está sendo protegida pelo Japão e pelos Estados Unidos. Então, para você fazer uma invasão dessa, que é a invasão mais difícil do mundo, que é a invasão anfíbio, que é onde chega na ilha e tudo mais, você precisa de tempo e ser cauteloso. A guerra da Rússia e Ucrânia mostra para a China ser cautelosa. Mas chegará um momento que vai ser inevitável. Porque, para competir com a superinteligência artificial, a China vai ter que arriscar tomar os semicondutores, porque ela não está avançada como os Estados Unidos está. Essa corrida não tem responsável. Tem as pessoas que querem, né, lançar a superinteligência e fica nessa corrida toda e ignora os riscos disso, inclusive. A gente já fez uma live sobre isso, o que a superinteligência representa de arriscado para a humanidade, etc. Sabe? E aí, a China uma hora vai ter que fazer. E não está tão longe. Mas nesse momento, eu creio, né, que haverão recados que podem fazer essas guerras unificarem. O que aconteceu no Mar Cáspio da Ucrânia atacar embarcações do Irã, acredito que vai acontecer mais. Até porque a Rússia não vai terminar essa parceria. A Rússia precisa das rotas do Mar Cáspio também, até para o comércio de gás.